Olá, meus queridos alunos, aqui Prof. Madruga para mais uma aula de Geografia, e nessa aula a gente vai falar sobre os aspectos físicos da América Latina. Então já te inscreve aqui no canal que ajuda demais o Prof. E bora lá para nossa aula. A América Latina, ela é um grande continente, uma subdivisão do continente americano muito grande e com uma grande extensão no sentido norte-sul. Tão grande que o prof aqui fez um desenho e não conseguiu colocar toda ela no desenho, né? Então o prof aqui exagerou no tamanho, não aparece a parte lá de cima aqui, a parte do México também. Acho que até aqui aparece, e também não aparece a parte lá do sul da América, né? Mas enfim, ela tem uma grande extensão norte-sul. Pelo fato dela ter essa grande extensão no sentido norte-sul, ela tem muita diversidade de climas, desde climas muito frios no sul, até climas extremamente quentes no clima equatorial, próximo da linha do Equador, uma grande variedade de biomas, que saem desde as grandes florestas, como a Amazônia e a Mata Atlântica, até desertos, como o deserto mais árido do mundo, que é o deserto do Atacama, que é o deserto do Atacama, até geleiras no sul da América, praias paradisíacas no Caribe, no Nordeste brasileiro. Enfim, tem uma grande diversidade de aspectos físicos. E essa grande diversidade, então, o prof dividiu em duas aulas. Essa primeira aula a gente vai falar sobre o relevo e sobre a hidrografia. Na próxima aula a gente fala sobre diversidade de clima e de bioma, beleza? Vai estar aqui no canal também, então já te inscreve aí que ajuda o prof. Olha só, quando a gente fala então de diversidade, a gente fala muito sobre relevo. A palavra diversidade, vocês vão ver que vai estar bem presente nas próximas aulas também, quando eu falar sobre população, cultura, idiomas, também vai ter bastante. Então aqui, ó, no relevo, tu tem também uma grande diversidade. Só para te entender um pouco no meu desenho, onde tu tem em vermelho são as altitudes maiores, em vermelho, então como por exemplo aqui na América Central e toda a Cordilheira dos Andes. Em laranja são umas altitudes elevadas, como no Planalto das Guianas ou no Planalto Brasileiro, por exemplo. E o que está em verde e amarelo são altitudes mais baixas, o verde chegando aí na casa dos 0 metros de altitude, beleza? Quando a gente fala de relevo, a gente precisa entender a atuação das placas tectônicas na América Latina. Então dá uma olhadinha no mapa aí, porque é o seguinte, ó, tu tem a atuação de algumas placas tectônicas, como a placa do Caribe, a placa de Cocos, a Nazca e Sul-Americana, fora a placa norte-americana que também tem influência. As placas tectônicas são imensos blocos rochosos e esses blocos rochosos eles deslizam sobre o magma e eles têm alguns movimentos. Então eles podem se chocar, quando eles se chocam gera tectonismo, terremotos, gera vulcões, pode gerar também uma cordilheira, como por exemplo a Cordilheira dos Andes. Eles podem se afastar, como é o caso do Brasil se afastando da África e aí gerando, né, um afastamento entre eles, formando um oceano entre eles. Ou, né, eles podem deslizar um do lado do outro, que não acontece aqui na América. Então olha só o que a gente tem de placas tectônicas. A placa do Caribe e a placa de Cocos, elas têm uma grande influência na América Central. Tanto que na América Central, que a gente pode dividir em duas Américas Centrais. Professor, duas. A América Istmica. Professor, Istmica, não sei nem falar istmo. Istmo é uma porção de terra banhada por oceanos e que liga duas grandes faixas de terra. Então, por exemplo, olha aqui a América Central, Panamá, Nicarágua, olha só, ligando a América do Norte, que vocês não estão enxergando aqui, mas eu desenhei, a América do Norte, a América do Sul. É um istmo, é uma porção de terra. E essa porção de terra aqui, a gente também tem atividade de placas tectônicas, dá para ver também nas altitudes mais elevadas aqui e principalmente lá no México. E aqui no México já é a atuação da placa norte-americana, perfeito? Então a placa de Cocos e Caribe, ela faz com que tu tenha uma grande atuação de vulcões e terremotos na América Central. Não só na porção istmo, mas também na América insular, parte das ilhas. A parte das ilhas, gente, na América insular, a gente pode dizer que tem duas, ou melhor, três definições, né, que são as grandes Antilhas, são as ilhas grandes, como Cuba,
Porto Rico, Haiti, as grandes Antilhas, e aí formado por atividade vulcânica ou por regressão marinha, as pequenas Antilhas, formadas predominantemente por atividade vulcânica, então vulcões que formaram essas pequenas Antilhas, que são ilhas paradisíacas ali na América Central, já deve ter visto fotos delas, e também as Bahamas, né, que fica na América Central, formada principalmente pela presença de corais, né, então esses corais mais a regressão marinha formando as Bahamas. Perfeito? Aqui na América do Sul, a gente tem a atuação da placa de Nazca e a Sul-Americana. A placa de Nazca, ela se chocando com a placa sul-americana, ela vai gerar, por exemplo, terremotos. Então, onde é que tu pode ter terremotos na América Latina? Na porção oeste do continente, aqui na América do Sul. Mas não é só isso, elas também geram um dobramento moderno. Esse dobramento, chamado de moderno porque faz poucos milhões de anos, esse dobramento forma as grandes cordilheiras, ou no caso aqui a grande cordilheira dos Andes, a espinha dorsal da América Latina. Perfeito? Do outro lado a gente vai ter a presença de quê? De planaltos, baixos planaltos e planícies. Por quê? Porque são terrenos muito antigos que já passaram pelo processo de erosão, de sedimentação. Então são terrenos que já foram mais altos, mas com o passar de milhares de anos eles sofreram um desgaste, foram caindo, foram diminuindo de tamanho. Professor, quer dizer que não existe montanha desse lado? Existe um que pode ser classificado como montanha, que é a Serra do Espinhaço. No afastamento da América, né, do Brasil e da África, o choque, gente, da separação foi tão grande que esse choque acabou gerando o dobramento, que é então a Serra do Espinhaço no litoral brasileiro. Mas por todo o litoral brasileiro a gente tem a presença das serras ou do Planalto brasileiro, perfeito? Aqui também eu gosto muito de chamar a atenção para o Planalto das Guianas, é onde tu tem o maior ponto, o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, com lá a sua altura de, dependendo do livro, tá, de 2.994 até 3.003 metros, dependendo da classificação. Mas enfim, próximo aí dos 3.000 metros no Planalto das Guianas. Perfeito? Professor, o que mais? A gente tem também planícies, né, como o Pantanal, por exemplo, né, que é uma grande planície, e toda essa outra região aqui a oeste. Além da questão do relevo e principalmente da atuação dessas placas tectônicas, é muito interessante também a gente analisar a hidrografia. Porque a América, ela é rica, principalmente a América do Sul, ela é rica em rios, mas ela não tem tantos lagos, tá? Vai chamar a atenção ali o Lago Maracaibo, né, no norte da América do Sul, ali na Venezuela, que tem ligação com o oceano, assim como a Lagoa dos Patos, que na verdade é uma laguna. O que é uma laguna? A laguna é uma lagoa que tem um estreito, tem uma faixa que se liga com o mar, assim como Maracaibo, né? E a gente tem também o Lago Titicaca, no Peru, que é o lago mais alto do mundo, né? O lago em uma região mais elevada do mundo. Agora, quando se fala de rios, aí sim, a gente tem as duas mais importantes. Eu ainda vou falar para ti da Bacia do Orinoco, mas as duas mais importantes estão aqui no Brasil, que é a Bacia Amazônica e a Bacia Platina. A Bacia Amazônica é a maior do mundo. Ela tem um potencial gigantesco, gente, porque ela tem o maior conjunto de rios, a maior quantidade de água, a maior quantidade de vazão de água, a maior quantidade de afluentes, enfim, ela é gigantesca. Se a gente pega a quantidade de água que ela gera todos os dias, né, a quantidade de vazão de água, ela é muito maior do que a segunda maior bacia, que é a bacia do Rio Nilo. Perfeito? Então a bacia amazônica vai ter todos os rios que compõem lá, desde o rio Madeira, chegando no rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, enfim, todos esses rios que se encontram no norte da Amazônia. Ou melhor, no norte do Brasil, que é a Amazônia, beleza? E a Bacia Platina? A Bacia Platina, ela é composta de 3 rios principais, 3 grandes rios muito importantes para o Brasil, que é o Rio Paraguai, o Rio Uruguai e o Rio Paraná. Os 3 se formam no Brasil, né, e aí eles vão correr e vão para onde? Olha só, a Bacia Platina, Rio de la Plata.
vai acabar chegando então no Rio da Prata, na Argentina. Então a quantidade de rios, gente, realmente é uma coisa que se destaca muito. Lembrando que são várias vertentes, eu só chamei atenção para essas duas. Eu tenho a vertente do Atlântico, rios que correm para o Atlântico. Eu tenho a vertente do Pacífico, rios que correm para o Pacífico. Eu tenho ali, por exemplo, na bacia do Orinoco, né, rios que correm em direção ao Oceano Atlântico. A bacia do Orinoco se origina aqui na coisa das Guianas, no Planalto das Guianas, e corre em direção à Venezuela. Perfeito? Então essa é a parte 1 da nossa aula sobre aspectos físicos da América Latina. Já te inscreve aqui no canal que ajuda demais o prof e bora para nossa parte 2, certo? Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Ó, quem é que fica vendo meus vídeos?